é que o conhecimento e a inspiração são as bases do relacionamento com Deus. A palavra e o Espírito. Não chega à palavra, não a vamos compreender sem o Espírito. E não chega a pedir o Espírito se não vamos fazer o esforço de estudar a palavra. Jesus deseja que a nossa vida seja um conjunto infinito de momentos com Ele. Não é um momento de vez em quando que nos faz exaltar de alegria. É que a nossa vida seja um conjunto de momentos com Ele, todos eles. Porque mais do que um momento da nossa vida, o que Ele verdadeiramente deseja é viver a vida connosco em todos os momentos. Gostava de partilhar convosco esta manhã e a ideia deste sermão veio à minha cabeça nesse momento. Hoje vamos falar de momentos, e em particular do momento da vida de Simeão que nós contamos ainda agora às nossas crianças. E este momento eu vivi-o há cerca de 3 semanas na nossa Universidade de Collonges, em França, que tem umas florestas, alguns de vocês com certeza conhecem, tem uma montanha muito bonita ao lado, que se chama o Salève, e tem uma floresta lindíssima à volta, onde tem muitos pássaros. E muitas vezes, eu gosto muito de pássaros, acho que a última vez que vim aqui à frente também falei em pássaros, curiosamente, mas por causa do meu pai gostava muito de pássaros, era criador de pássaros, e eu procuro sempre identificar, mas não conheço muitos, nunca me dediquei muito a isso. E num sábado à tarde, há 3 semanas atrás, quase junto ao pôr do sol, eu estava com um irmão nosso que vive no Médio Oriente, um responsável mundial da nossa igreja, fomos dar um passeio a pé junto ao Salève, pelo meio das montanhas. E de vez em quando ele parava e eu via e dizia, isto é uma rola. Depois continuava, parava e dizia, isto é um pombo. Depois parava outra vez e dizia, isto é um melro. Até que chegou o momento em que ele disse, bom, eu este já não consigo distinguir muito bem. E puxou o telemóvel dele, abriu numa aplicação que se chama Merlin, portanto, aqueles que têm o hábito de procurar ver animais e ouvir os pássaros podem ir descarregar na App Store ou nas ferramentas digitais. Já estou a ver o Enoque a pensar que vai fazer isso agora de manhã, chama-se Merlin. Ele pôs aquilo assim, à frente, mais ou menos do som de onde o pássaro vinha, e começou uma lista de pássaros a identificar. Apareceu um verdilhão, um tentilhão, um chapim azul, e eu fiquei muito impressionado com o facto de haver tantos pássaros a cantar ao mesmo tempo que eu não tinha identificado, e de haver uma aplicação que agora, por causa de pessoas em todo o mundo que gravam os sons dos pássaros e os identificam e põem na base de dados desta Universidade de Cornell, a partir do momento em que o algoritmo identifica qual é o som que está a chegar, diz-nos imediatamente qual é o pássaro. Eu dei por mim a pensar que realmente hoje em dia há uma grande diferença entre ter as ferramentas para não ser ignorante ou ser ignorante, porque eu não ouvia sequer 3 pássaros ou 4, quanto mais saber quais eles eram, não é? E nós, de facto, temos que ver o que é que a informação e a inspiração fazem na nossa vida para aproveitar os momentos. É muito diferente nós estarmos na natureza e sabermos quais são os pássaros que estão a cantar. É muito diferente nós irmos a um museu e sabermos a história que está por trás de um quadro. É muito diferente, ao mesmo tempo, quando nós ouvimos as coisas, as notícias do dia-a-dia e identificarmos porque é que estão a acontecer profeticamente. E é muito diferente quando nós abrimos a nossa Bíblia e compreendemos porque é que as coisas lá estão. Os momentos da nossa vida, os mais importantes ou aqueles que são menos relevantes, tomam uma dimensão completamente diferente. E passou a ter um sentido completamente diferente para mim também agora, quando eu ouço um pássaro a cantar, saber que posso ir ao meu telemóvel e identificá-lo imediatamente. Eu hoje gostaria de vos falar do momento da vida de Simeão em que ele teve a informação suficiente para compreender o que estava a acontecer à sua frente e a inspiração que Deus lhe tinha dado para o viver na sua vida de uma maneira muito especial. E eu peço que possamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, que já foi lido pela Maria aqui de manhã, 4 versículos, mas nós vamos ler mais, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 21 ao versículo 36, mas não tudo de uma vez, porque senão distraímos-nos logo. Vamos ler aos bocadinhos e procurando interpretar aquilo que estamos a ler. E também gostaria de vos dizer, enquanto que abrem Lucas 2, a partir do versículo 21, que nada do que eu vou dizer esta manhã não foi lido no Desejado de Todas as Nações, ou no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, ou no Comentário ao Púlpito, que é um comentário do século XVIII escrito por teólogos, ou em qualquer outro comentário à Bíblia que nós possamos encontrar. Porque, de facto, é extraordinário quando nós, encontrando as ferramentas certas,
conseguimos cavar coisas que à partida não víamos. Eu gosto muito da história de Simeão, sabem? Mas a história de Simeão faz parte de uma daquelas histórias que normalmente nós lemos quando? Quando é que vocês... No Natal, não é? Lemos no Natal. E às vezes no Natal, meus queridos irmãos, sejamos sinceros, no momento em que devíamos estar mais despertos para ouvir a palavra de Deus e compreender quem é o bebé Jesus, muitas vezes nós estamos a fazer 10 ou 15 minutos de mensagem de Natal numa festa de Natal, onde o mais importante foram as músicas e os teatros que tivemos de trazer. E muito bem, porque isso é muito importante. Mas a mensagem central tem que ser em 10 minutos, porque já ninguém tem mais capacidade para ouvir mais do que isso. Ou fazemos um sermão de Natal em que não pode ser muito profundo, teologicamente temos as nossas coisas para tratar. E a história de Natal não são, de facto, as coisas que nós normalmente mais valorizamos. A história de Natal é a descida de Deus à Terra na forma de um bebé. E não há nada de mais profundo para podermos compreender isto, sob o ponto de vista teológico, do que Deus feito homem para nos salvar. E eu pensei em trazer-vos, de facto, a história de Simeão por tudo o que ela encerra, se nós cavarmos, se nos esforçarmos um bocadinho para ir lá cavar. E não ser só a história de um velhote que um dia foi à igreja e pegou em Jesus. Resumindo, foi isto que aconteceu. Um velhote que um dia foi à igreja e pegou em Jesus. Há muito mais do que isso para dizer. Vamos ler juntos a partir do versículo 21. Passados 8 dias, na cerimónia da sua circuncisão, puseram ao menino o nome de Jesus, o nome que um anjo dissera antes de ter sido gerado. Quando chegou a altura de levar ao templo a oferta da cerimónia da purificação, como a lei de Moisés exigia, os seus pais levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Porque nessa mesma lei, Deus tinha dito: se o primeiro filho de uma mulher for rapaz, será dedicado ao Senhor. Nessa mesma ocasião, os pais de Jesus ofereceram também o sacrifício pela sua purificação, um par de rolas ou 2 pombinhos, de acordo com a lei. Só neste pequenino texto, meus queridos irmãos, que é só a introdução a Simeão, nós temos coisas de muita riqueza. Eu vou ter que resumir muito e convidar-vos a ler o capítulo 5 do Desejar Todas as Nações. Porque nós vemos aqui logo a introdução do nome Jesus, que quando nós dizemos Jesus identificamos com uma pessoa, mas que quando foi dito ao sacerdote qual era o nome daquele bebé, que tinha sido dito a Maria pelo anjo, não fora Maria, nem José, nem os padrinhos que escolheram, foi o anjo que disse, eles ouviam Deus é salvação, porque é isso que Jesus significa. Como é que se chama este bebé? Chama-se Deus é salvação. O nome dado pelo anjo, como eu disse, a Maria, que é dito neste texto, eu usei uma versão muito simples da Bíblia, o livro, que nas vossas Bíblias dirá de maneira diferente, com certeza, diz que é um bebé que tinha sido gerado, não foi reproduzido, nem foi criado como qualquer outro ser humano, foi gerado pelo Espírito Santo. E é dito também que José e Maria cumpriram rigorosamente os rituais de Moisés, porque Jesus era um bebé judeu. Eles não foram instruídos a fazer diferente do que os rituais judeus. Mas leva-nos a pensar, de facto, esta identificação plena que Deus fez com o ser humano quando veio a esta terra num bebé. Porque raciocinemos nisto. Jesus, Deus feito homem, foi circuncidado para ser dedicado a Deus. Estão a ver a profundidade do que eu estou a dizer, meus queridos irmãos? Eu não vou explicar porque eu não tenho explicação. Jesus quis identificar-se de tal forma, Deus fez com que Deus encarnado em Jesus se identificasse de tal forma com o ser humano, que a marca física do que era ser dedicado a Deus ficou com Jesus para sempre. Tal como as suas marcas no momento da sua crucificação ficaram com ele para sempre. Jesus não queria, nem Deus permitiria, que ele não fosse visto como judeu, porque a salvação em primeiro lugar era para os judeus, e em tudo ele tinha que ser educado e criado como judeu. E por isso cumpriu o cerimonial da circuncisão. A lei mosaica também impunha um período de retiro, de purificação, às parturientes e aos bebés. Este período era de 40 dias, um número muito simbólico. Os 40 dias na Bíblia, ou anos, são sempre um período de tempo de retiro, de preparação para uma entrega especial a Deus. Foi isso que Jesus fez no deserto, foi isso que o povo vagueou por 40 anos antes de entrar em Canaã, foi isso que os discípulos fizeram antes de chegar ao Pentecostes. O número 40 é um número de retiro, de purificação, para entrega a Deus. E Maria e Jesus cumpriram o ritual. Então,
a figura central da educação da lei mosaica e da cultura judaica foi entregar o seu bebé para a dedicação a Deus depois destes 40 dias, e eu refiro-me à sua mãe, a Maria. Jesus não tinha pecado, não tinha impureza, nasceu sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado no seu caráter, mas foi dedicado de uma forma especial no templo, depois de 40 dias em que a sua mãe esteve a cumprir a purificação. A lei cerimonial determinava que o primeiro filho fosse dedicado ao Senhor. E Jesus era o primogênito a ser dedicado por ser o primeiro filho de Maria. Reparem neste pequenino texto a quantidade de coisas que nós temos para aprender. José já tinha tido filhos, já tinha tido o seu primogênito. O que interessava aqui era que ele era filho da mulher e numa sociedade matriarcal, o primogênito era apresentado ao Senhor. Maria, nas suas possibilidades, e José iriam oferecer 2 pombinhos ou 2 rolinhas, cumprindo o ritual de dedicação, porque não tinham dinheiro suficiente para cumprir o que a lei dizia em primeiro lugar, que era que fosse oferecido um cordeiro em holocausto pelos pecados dos pais e também, em segundo lugar, uma rolinha ou um pombinho em dedicação dos filhos. Então reparem, Jesus foi circuncidado como um bebé judeu de 8 dias, foi dedicado no templo 40 dias após nascer, foram entregues animais como holocausto e oferta a Deus para a remissão do pecado e da dedicação. Então Jesus, o primeiro homem desde Adão que tinha nascido sem pecado, vai ser dedicado a Deus como qualquer outro ser humano foi durante a história até aquele momento e como todos os outros depois disso. Aquele que nunca pecou nem haveria de pecar, cumpriu um ritual pelo pecado. Desde o berço, como bebé masculino, como bebé judeu, Jesus identificou-se completamente com o ser humano, com as nossas necessidades, com as nossas dores, com os nossos sentimentos, até nas marcas eternas que levou no seu corpo. Jesus foi humano em tudo, um exemplo para os seres humanos em tudo, sem nunca ter pecado. Eu convido-vos a continuarmos a ler para chegarmos finalmente ao Simeão. Versículo 25. Naquele dia estava justamente no templo um homem chamado Simeão, morador em Jerusalém, um crente dedicado ao Senhor, cheio do Espírito Santo e que vivia constantemente na esperança do breve aparecimento do consolo de Israel. O Espírito Santo tinha-lhe revelado que não morreria sem ver primeiro aquele que tinha sido designado por Deus. O Espírito Santo inspirou-o a ir ao templo naquele dia. E assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor em obediência à lei, Simeão estava lá. Chegamos finalmente aqui ao herói da nossa história de hoje. É muito curioso porque o nome Simeão significa aquele que ouve, o ouvinte. O que Simeão tinha de particular não era, se calhar, o ser uma autoridade extraordinária, um grande estudioso. Nós sabemos que ele era amigo de Deus e com certeza era um estudioso. Mas o nome dele, que na tradição judaica e naquilo que a Bíblia demonstra como revelação é o caráter, é que ele ouvia Deus. Era alguém que era um ouvinte de Deus. E como ele era um ouvinte de Deus, vivia na expectativa de ver o Senhor. A minha Bíblia diz que ele vivia constantemente na esperança. Não é quando fazia o pôr do sol de sábado, nem quando terminava o sábado, nem quando ia à sinagoga. Ele vivia constantemente, ele perdurava na esperança. A vida dele era a expectativa de ver o Messias chegar. Com certeza que se ele era um crente dedicado, ele conhecia as profecias. Sabia que estava a chegar o tempo. E quando nós vivemos os tempos, nós falamos num tempo qualquer, mas para os judeus o tempo era o cumprimento das 70 semanas em que o Messias chegaria. Ele sabia, tal como os magos estudiosos do que Daniel tinha escrito em Babilónia também sabiam, que estava para chegar um tempo em que o Messias apareceria. Há comentaristas que também propõem 2 coisas muito interessantes. É por isso que os comentários bíblicos são interessantes. Eles levam-nos a pensar em coisas que às vezes nós não pensamos. Por exemplo, era muito falado naquele tempo o nascimento de João Batista e o milagre que tinha acontecido com o seu pai. Recordam-se dessa história? Tinha acontecido, foi que João Batista foi apresentado no templo e o sacerdote disse: este vai se chamar Zacarias porque é filho de Zacarias. E a sua mãe Isabel vai dizer: não, este vai se chamar João porque é o nome que o anjo disse para eu colocar. E o sacerdote, reparem, quem escolhe o nome, quem dedica à criança, quem tem que levar a dedicação, a oferta de dedicação, quem é, segundo a lei? A mãe. O sacerdote não, vai perguntar ao pai:
é mesmo assim, só que o pai de João era mudo. E então teve que haver um milagre naquele momento para ele dizer, não, realmente é verdade. O nome desta criança vai ser João, e começa a explicar o que é que ele viria fazer. João vai ser aquele que vai endireitar os caminhos, vai ser aquele que vai anunciar o bebé Jesus. Vai ser aquele que vai anunciar o Messias. Sabem o que é que diz o versículo 65 do capítulo 1 de Lucas? Essa história não ficou entre eles, não ficou ali entre o sacerdote e os pais de João Batista. Diz assim, o espanto de quê? De aparecer João Batista? Não, do mudo falar. Esse é que foi o milagre. O espanto espalhou-se por toda a vizinhança e a notícia do que aconteceu correu pelos montes da Judeia. Já tinha nascido aquele que anunciaria o Messias. Tenho praticamente a certeza absoluta que o Simeão tinha ouvido essa história. Também é verdade que os pastores, que tinham visto ser o Messias anunciado pelo coro de anjos, não se calaram e foram a muitos sítios. Se calhar tinham ido ao templo, onde os seus cordeirinhos melhores, sem mácula, tinham sido escolhidos por aqueles que os tinham comprado para oferecer na dedicação dos seus próprios filhos. Não ficaram calados. Se calhar Simeão também já tinha ouvido isso. E de facto, meus queridos irmãos, e era aqui que eu queria chegar com este pequeno apontamento sobre Simeão, é que o conhecimento e a inspiração são as bases do relacionamento com Deus. A palavra e o Espírito. Não chega à palavra, porque não a vamos compreender sem o Espírito. E não chega a pedir o Espírito se não vamos fazer o esforço de estudar a palavra. O conhecimento e a bênção de Deus é que nos levam realmente ao relacionamento com Ele. Não vale a pena acumular informação sem pedir a presença de Deus. E não vale a pena pedir a presença de Deus sem fazer o esforço de estudar a palavra, meus queridos irmãos. É por isso que Simeão era amigo de Deus, vivia na expectativa de ver o Messias chegar, porque ele tinha a informação e tinha tido a inspiração que Deus lhe tinha dito que ele não morreria sem ver o Messias. Simeão ouvia Deus e o único objetivo da vida dele, chegada à sua idade, era ver o Messias. Lucas usa aqui uma palavra muito interessante. Eu não sei se as vossas Bíblias têm os termos, mas eu vou dizê-la aqui. Lucas usa a palavra para consolo de Israel, aquele que viria trazer o consolo que Simeão estava à espera. A palavra que lá aparece em grego é paraclesis, que nós ouvimos muitas vezes falar em referência a quem? Ao Espírito Santo. Jesus disse, eu vou-vos enviar o Consolador, Paracleto. A palavra que aparece aqui é o consolo. E o consolo para Simeão era a presença de Deus. Era isso que lhe traria o conforto. Saber que Deus se iria fazer no Messias, o Salvador da humanidade. Consolo para quê, meus queridos irmãos? O consolo para as feridas, para a prisão, para os aflitos, quando nós lemos Isaías 61, ou o que Jesus leu em Lucas 4, que foi Isaías 61, nós vemos que o povo de Israel esperava tudo isso, sem dúvida. Mas Simeão esperava salvação. E a diferença na vida dele é que ele não queria só o bem-estar terrestre daquilo que o Messias pudesse trazer, mas estava à espera de ver religar Deus com o homem no Messias prometido. Esse é que era o consolo do coração de Simeão. O anseio de Simeão era reparar a relação entre ele e Deus. Reparar a relação entre a humanidade inteira e Deus. E muitas vezes, meus queridos irmãos, o que nós queremos é a resolução das nossas necessidades práticas do dia-a-dia. Não tem nada de mal sobre isso. Nós queremos ver a nossa saúde resolvida, os nossos filhos educados, o nosso bem-estar financeiro garantido para a reforma. Isso não tem mal em si próprio. Só tem mal quando a primeira ansiedade não é, de facto, receber a reparação do nosso relacionamento com Deus. Essas coisas podem não chegar com essa reparação do nosso relacionamento com Deus, sem dúvida. Mas pelo menos essa que é mais importante é aquela que vai ser alcançada. E o que Simeão vivia era um permanente desejo de ver o seu relacionamento com Deus completamente restaurado pela chegada do Messias. A salvação estava para chegar. No capítulo 5 do Desejado de Todas as Nações, como eu já disse, Ellen White tem parágrafos maravilhosos sobre este momento da vida de Simeão. Ela apresenta aquele menino como o cumprimento de todas as profecias da lei, dos profetas, dos livros históricos, dos poéticos, tudo o que eles liam nos livros antigos, no que nós chamamos o Antigo Testamento, que não era assim condensado, apontava para este bebé. E realça que o sacerdote que dedicou Jesus não o identificou. O sacerdote com certeza conhecia as profecias.
O sacerdote com certeza ouvira também sobre os pastores. Se calhar, agora vou abrir, é uma especulação muito grande, até podia ter sido o mesmo sacerdote que dedicou João Batista, não sabemos. Mas o Espírito Santo não lhe indicou que aquele bebê era o Messias. E é fácil nós fazermos aqui uma grande conclusão. Nós vivemos na era dos populismos e na cabeça de qualquer um de nós pode-se dizer os líderes religiosos eram apóstatas. Hoje em dia os líderes religiosos também podem ser apóstatas. Muitas vezes, até temos uma expressão em português que é muito verdadeira, não é? Que é, a boca do povo diz a verdade. Não é os líderes, não são as autoridades, os políticos, os professores, os polícias. Mas não é isso que está aqui em causa, meus queridos irmãos, porque desde Jesus que o sacerdócio foi entregue a cada um de nós. E a pergunta a fazer quando lemos este texto não é porque é que o sacerdote não a ouviu, é se eu, como sacerdote, segundo a nova aliança, estou a ouvir Deus. Se eu estou a ouvir e se estou a transmitir a sua chegada. Porque é triste que o sacerdote responsável por dedicar Jesus não tenha compreendido, mas é muito maravilhoso que Simeão, um velhote a pedir a Deus há tanto tempo, tenha sido maravilhado com o facto de poder pegar em Jesus. Pegar em Jesus, já pensaram bem nisto? Pegar no bebé Jesus. Naquele menino estava de facto o próprio Deus. E eu não resisto hoje a ler-vos a citação de Ellen White sobre este momento. Ela é um bocadinho longa, mas eu tenho que ler porque é mais importante do que qualquer coisa que eu tenha dito hoje. O Shekinah, que é a presença visível de Deus, afastara-se do santuário. Deus deixou de estar fisicamente na terra. Foi isto que o pecado provocou. O Shekinah afastara-se do santuário. Mas no menino de Belém encontrava-se velada a glória ante a qual se curvam os anjos. Essa inconsciente criancinha era a semente prometida, a quem apontava o primeiro altar, construído à porta do Éden. Este era Siló, o doador de paz. Fora ele que se declarara a Moisés como o grande eu sou. Fora ele quem na coluna de fumo e fogo servira de guia a Israel. Este era aquele sobre quem os videntes haviam predito. Era o desejado de todas as nações, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O nome daquele impotente menino, inscrito nos registros de Israel, declarando o nosso irmão, era a esperança da humanidade caída. A criança por quem fora pago o resgate era aquele que devia pagar o resgate pelos pecados do mundo. Eu vou repetir. A criança por quem fora pago o resgate era aquele que devia pagar o resgate pelos pecados do mundo. Era ele o verdadeiro sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a cabeça de um sacerdócio perpétuo, o intercessor à destra da majestade nas alturas. Às vezes vale a pena ler as coisas fora de Natal, sabem? Porque muitas vezes nós valorizamos as músicas, os animais, o presépio e esquecemos o que é que se passou com a encarnação de Deus num ser humano. A salvação da humanidade. Aquele que vinha pagar o resgate que devia ser pago pelos pecados de cada um de nós. Este, de facto, é um Deus maravilhoso que se fez menino e que se fez homem por cada um de nós. E a pergunta que eu gostava de deixar, não estou a terminar, mas não falta muito, é só para a nossa reflexão agora. Será que nós ansiamos hoje por conhecer este Jesus como Simeão ansiava conhecer aquele bebé? Nós temos esta ansiedade de ver Jesus, de tocar Jesus. É muito bom, eu gosto muito de ouvir pessoas a dizerem que gostavam muito de estar de pé no momento em que Jesus voltasse. Têm a esperança de estar vivo. É verdade, muita gente já morreu com essa esperança, graças a Deus por isso. Mas a promessa de Jesus com o Espírito Santo é que não temos que esperar por este momento para estar com Ele. Isto foi, e digo, primeiro abençoado com esta mensagem fui eu por ter que ter lido tanta coisa sobre ela durante esta semana. Estou quase como o Tiago, não estive de férias, mas ajudou a ter lido. Porque de facto a promessa do Espírito Santo é vivermos Jesus já hoje. Nós não vamos pegar nele, nós não vamos tocar nele, mas quem sente a paz do Espírito, meus queridos irmãos, a paz de estar bem com Deus, de procurar fazer a sua vontade, quem sente esta paz sabe que isto é experiencial. Isto não é só palavras ditas num púlpito, nem que saem de uma Bíblia. Quem experimenta o Espírito sabe a paz que se tem com Deus.
E nós só percebemos que deixamos de sentir essa paz quando deixamos de viver no Espírito. Não há pior sensação, meus queridos irmãos, tenho certeza que todos nós já sentimos, de ter um dia sentido isso e por qualquer razão ter deixado de sentir. E hoje ainda é uma oportunidade de nós voltarmos às mãos de Jesus, de voltarmos ao colo de Deus e de viver essa experiência diariamente com Ele, que era como Simeão fazia. Simeão sentiu então um impulso lindo, o impulso de experimentar o Messias. Quis tocar no Messias, pediu para pegar no bebé. Vamos ler como é que foi este momento. Versículo 28. E tomando a criança nos braços, louvou a Deus. Senhor, agora posso morrer satisfeito, pois aquele que tu me prometeste que veria, eu já vi. Vi o Salvador que tu deste ao mundo. Ele é a luz que brilhará sobre as nações e será a glória do teu povo, Israel. Ele queria uma experiência real, concreta, viver o momento da sua vida, naquele momento, ali e então. Ele vai fazer uma oração que ficou para a história. É um hino de gratidão a Deus e é uma profecia sobre o que é que o Messias viria fazer a esta terra. Simeão diz a Deus que a sua vida tinha cumprido o seu propósito. Ele já tinha visto o Messias. Ele tinha-lhe entregado a sua vida e estava a entregar agora a Deus a sua morte. O pastor Amorim disse uma vez isto durante a pandemia, sabem? Eu não sei, eu não tenho autorização para o citar, mas eu vou citá-lo. O nosso antigo presidente uma vez disse isto. Eu entreguei a minha vida a Deus há muito tempo e também já lhe entreguei a minha morte. Eu não compreendia o que é que isto queria dizer, mas quando olho para Simeão eu realmente compreendo a liberdade que se sente quando nós podemos dizer: a minha vida não é minha, a minha vida é tua, meu Deus, faz o que quiseres com ela. Eu não sei se terei coragem para dizer isto nos momentos mais difíceis. Eu não sei se, nem acho que seja bom nós dizermos que já chegamos a este ponto. Não é isso que está em causa. Está em causa a liberdade que Simeão teve de dizer assim: já cumpri o meu destino, o Messias chegou, tu cumpriste a tua promessa, agora faz o que quiseres. Eu não imagino Simeão a morrer no dia seguinte. Não é isso que está em causa, meus queridos irmãos. É a liberdade de ter morrido para ele próprio. Foi o que Paulo disse. Estou crucificado. É Cristo que vive em mim, já não vivo eu. É isso que diz no livro do Apocalipse. Aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados. Não é nossa a nossa vida. E nós ligamos sempre às nossas coisinhas, às coisas que precisamos de fazer, aos nossos conflitos uns com os outros, às pequenas decisões que nos fossem importar para a vida inteira. A vida não é nossa. E Simeão tinha-o compreendido porque tinha pegado no Messias fisicamente. É como se ele fosse um soldado à espera de dar o alerta e quando deu o alerta podia ser rendido. Podia ser rendido. Já tinha feito a sua missão. Não existe, de facto, maior liberdade do que entregar o nosso propósito a Deus. Ele profetizou que o Messias seria a glória de Israel, pois ele ia religar os homens a Deus, começando pela casa de Israel, a quem Jesus pregou primeiro. Mas profetizou também pela primeira vez o que só Paulo deu a compreender aos outros discípulos mais tarde. Reparem, foram precisos 30 e não sei quantos anos, 33, 34 anos, para Paulo explicar que a salvação não era só para judeus. Porque não tinham compreendido neste momento, nem muitas vezes quando Jesus falou, apesar dos exemplos que ele deu com os não-judeus. Porque ele diz que será para glória, brilhará sobre todas as nações. Jesus, de facto, só será cura, solução e conforto para nós, só será o nosso conforto quando nós anunciarmos que Ele é cura, solução e conforto para todas as pessoas à nossa volta. E foi isso que Simeão também nos ensinou. Às vezes, tenho que fazer aqui outro parênteses, com o cuidado de dizer que o que eu vou dizer agora não está confirmado, é uma tradição que alguns comentadores defendem. Não está confirmado. Também temos que ver que a crença e a revelação na palavra de Deus às vezes nos trazem ostracismo. As pessoas não aceitam o que nós vemos, o que nós decidimos e o modo como fazemos a nossa vida com Deus. Há autores que defendem que Simeão poderia estar na linha dos grandes rabis de Israel, porque há um espaço entre Hillel e Gamaliel, que era seu neto, que não está preenchido por nenhum nome. O que é certo é que era preciso ser uma pessoa de estatuto para entrar no templo, dirigir-se a um casal e pegar no bebé. E, portanto, Simeão, com certeza, era uma pessoa importante em Israel, fosse ou não fosse este rabi. Mas o seu nome não consta da história, precisamente porque ele disse que o Messias era Jesus, como aconteceu mais tarde com José de Arimateia, como aconteceu mais tarde com Nicodemos. Às vezes, na nossa vida, seguir Jesus
implica que a comunidade à nossa volta nos vire as costas ou não nos reconheça. A questão é, estamos centrados em segui-lo ou estamos centrados no reconhecimento? Esse é que é um aspecto importante na nossa vida. Simeão viveu o momento da sua vida. Há um teólogo que citou um poeta desconhecido, um teólogo chamado John Trapp, pequenino poema que eu vou-vos ler esta manhã. Diz assim, portanto, é uma referência à oração de Simeão. Eu não temo o pecado, eu não receio a morte. Já vivi o suficiente, tenho a minha vida. Já desejei o suficiente, tenho o meu amor. Já vi o suficiente, tenho a minha luz. Já servi o suficiente, tenho o meu santo. Já sofri o suficiente, tenho a minha alegria. Doce bebé, que este salmo te sirva de canção de embalar e que me sirva de música fúnebre para mim. Dorme nos meus braços, bebé, e deixa-me dormir na tua paz. Deixa-me dormir na tua paz. Que bom seria que a nossa vida tivesse um momento que nós pudéssemos dizer, meu Deus, deixa-me dormir na tua paz. Que quando no capítulo da nossa vida se encerrasse, nós pudéssemos chegar ao último momento e disséssemos, eu estou na tua paz. Estou de bem contigo. Entram na história neste momento Maria e José, os fiéis pais de Jesus que o levaram naquela manhã à dedicação. E vale a pena pensar um minuto sobre o coração daqueles pais naquele momento. No coração de Maria, uma jovenzinha, casada com um homem mais velho, que recebera a notícia inacreditável de que ia conceber miraculosamente um bebé que ia ser o Messias, o Salvador da humanidade. Um bebé de Deus para o mundo, mas que também era um bebé dela para Deus. Também vale a pena pensar no coração de José, um homem que pela fé e que pela obediência aceitou Maria, aceitou a sua gravidez, aceitou um bebé adotivo para cuidar e para proteger como se fosse seu. Eles eram uns pais como outros naquela manhã, mas não eram uns pais quaisquer. Eles ansiavam que Deus aceitasse a dedicação do seu filho e que abençoasse o seu filho. E naquele dia eles eram os únicos, naquele momento, que sabiam verdadeiramente quem Jesus era. Já pensaram nisso? Naquele templo inteiro, só eles sabiam quem era Jesus. E ao mesmo tempo eles estavam à espera de aceitação e de dedicação, mas queriam compreender porque é que Jesus era tão especial. E naquele dia em que Simeão ansiava ver Jesus e tinha sido inspirado pelo Espírito a ir ao templo, em que aqueles pais estão com o coração apertado para saber o que vai acontecer ao seu filho e se ele vai ser aceito pela dedicação, Deus responde às orações de Simeão através do bebé de José e Maria e responde às orações de José e Maria através da confissão de Simeão. Deus responde à dedicação dos nossos filhos, meus queridos irmãos. Sem dúvida, quando trazemos os nossos filhos aqui à frente, em qualquer igreja, Deus está de braços abertos para os receber. Mas é na educação dos nossos filhos e é no serviço que eles vão prestar às necessidades dos outros que realmente o testemunho de Deus se pode fazer. E dedicar os nossos filhos a Deus não é somente trazê-los à frente para fazer uma oração de intercessão por eles. É pedir a Deus que todos os dias os leve a compreender que a sua vida só tem um propósito e um sentido com Deus no coração. Maria e José eram uns pais como outros, de um bebé que não era como os outros. E é por isso que Simeão vai profetizar. Vemos a partir do versículo 33. José e Maria admiravam-se do que dizia a respeito de Jesus. Simeão abençoou-os, mas depois disse a Maria, uma espada atravessará a tua alma, porque esta criança será rejeitada por muitos em Israel, mas para sinal de desavença entre eles. Para muitos outros, porém, será uma grande alegria, e por ele serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Profecia maravilhosa, meus queridos irmãos. Vamos ver finalmente alguns pormenores sobre esta profecia de Simeão para os pais de Jesus. José e Maria maravilharam-se e admiraram-se porque pensavam ser os únicos a saber que estava ali o Messias, e agora Simeão identificava-o e falava em nome de Deus. Alguém sabia o que eles sabiam. Que grande surpresa. Este era um momento de dúvida sobre o que estava para acontecer e sobre o futuro. Eu não sei se vos acontece a vocês ou não, mas como o livro de Mateus aparece antes do livro de Lucas, quando nós lemos a história de Jesus e dos seus primeiros dias, por vezes podemos ter a ideia de que os magos do Oriente foram com os pastores os primeiros a chegar a Jesus. Mas não é assim.
E realmente esta história demonstra-nos que provavelmente Jesus foi dedicado antes dos magos os terem adorado. Por razões simples, olhem, se tivesse ouro, incenso e mirra, José e Maria não tinham dado pombinhos e rolinhas, em primeiro lugar. Tinham dado o cordeiro. Em segundo lugar, se eles já tivessem sido avisados pelos magos de que Herodes queria matar Jesus, eles tinham ido para o Egito, não tinham ido para Jerusalém. Portanto, há muitos autores que pensam, de facto, que estes dois momentos estão numa sequência inversa ao que normalmente nos são apresentados. Mas o mais bonito aqui é que estes pais estavam a dar o melhor de si, a pensar como é que nós vamos educar o nosso filho, que é o Filho de Deus, nos caminhos do Senhor. E apareceu alguém que lhes manifestou e lhes deu a certeza de que aquele, de facto, era o Messias esperado. A Bíblia diz que Simeão abençoou os pais, não o bebé. Como é que ele poderia abençoar o bebé? Quem era Simeão para abençoar o Messias? É mais um indício que a Bíblia deixa sobre a divindade de Jesus. Tal como João Batista não queria batizar Jesus, e tal como Pedro não queria ter os pés lavados por Jesus, nós vemos aqui que pelo Espírito Simeão via que estava ali, num corpo frágil, o Salvador. E abençoou José, abençoou Maria, e pelo Espírito dirigiu-se a Maria, não a José, não ao pai adotivo de Jesus, que não iria sobreviver para ver a dor maior que uma mãe pode ter, que é ver o seu filho morrer da morte ignominiosa que Jesus viveu. Era a mãe que iria ter que viver esse momento. E ele vai preparar o coração de Maria de que o bebé que é o Salvador lhe vai trazer, infelizmente, muito sofrimento, mas que ao mesmo tempo é aquele que vai trazer a religação entre Deus e os homens. Foi a Maria que o anjo anunciou Jesus, era a mãe que cabia a dedicação, era a mãe que cabia a educação. E a mensagem de Simeão, que era profética, era para ela, era para o povo de Israel e era para toda a humanidade. Simeão disse: tu vais sofrer, Maria, mas pelo sofrimento do teu filho, os outros vão viver. José já não vai ver isso. Os israelitas vão separar-se entre os que vão aceitar o teu filho e os que vão rejeitar o teu filho. E Maria, Jesus vem salvar todos, não vem salvar somente os judeus. Porque o seu nome é Deus Salva. Todos os seres humanos vão ser julgados por Ele, segundo o coração de cada um. E se nós não compreendermos de facto que é o coração de cada um o centro desta história que Jesus veio salvar, não passa de uma história para nós, de um velhinho que um dia pegou numa criança num templo em Jerusalém. Este episódio é o momento de uma vida para Simeão. Termina com uma grande garantia de Deus. Quando Deus quer comunicar algo importante, isto é importante, irmãos, não vai dizer só a uma pessoa, isso nunca aconteceu na história. Quando aparece alguém com uma luz nova, uma nova interpretação da profecia, um novo estudo bíblico de uma forma que a gente nunca ouviu, é preciso ver se bate certo com a lei e com o testemunho. E se alguém vai corroborar. Lembram-se quem é que veio corroborar Simeão? Havia lá uma senhora viúva que trabalhava no templo e que era profetisa, como foi Hulda, como foi a Débora, como foi Ana, que era o nome desta senhora. Ela chegou e disse: sim, é este o Messias. Podem ter a certeza que o que este velhote está a dizer não vem da sua cabeça, vem do Espírito Santo. E foi confirmado por Ana o momento que Simeão estava a viver. E imaginem a alegria deste homem por ter visto e por ter pegado no Salvador. Foi o momento da sua vida, com certeza absoluta. Imaginem a certeza que se apoderou do coração de José e de Maria, não só sobre a identidade de Jesus, mas sobre a presença e a proteção de Deus sobre o menino e sobre os pais. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a Bíblia está repleta de conhecimento para nós estudarmos sobre Jesus. Tanta coisa que podemos aprender sobre Jesus. Mas nós temos de o procurar, temos que o guardar no nosso coração, temos que o usar. E o Espírito Santo está ansioso por nos inspirar a experimentarmos a presença e o amor de Deus como Simeão experimentou naquele dia. Mas nós também temos que estar abertos a que Ele possa habitar em nós e a abandonar tudo o que nos separa dEle. Será que nós já tivemos um momento da nossa vida com Jesus? Acredito que a maioria de nós já teve momentos extraordinários com Jesus. Mas se ainda não tivemos esse encontro com Jesus, não deixemos passar mais um dia. Porque se há coisa que aprendemos, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos a habitação do Espírito Santo, nós não precisamos de estar num templo com o Messias a chegar num bebé, como Simeão ouviu, para termos Jesus connosco. Jesus quer estar no nosso coração e é aí que nós temos que permitir que Ele entre. E acreditar pela fé que podemos ter a mesma experiência que Simeão teve,
a alegria do coração. Jesus deseja que a nossa vida seja um conjunto infinito de momentos com Ele. Não é um momento de vez em quando que nos faz exaltar de alegria. É que a nossa vida seja um conjunto de momentos com Ele, todos eles. Porque mais do que um momento da nossa vida, o que Ele verdadeiramente deseja é viver a vida connosco em todos os momentos. Que esta possa ser a nossa oração e a nossa entrega em cada dia. Possamos todos viver um sábado abençoado com Ele.